Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sadraque Boaventura. Estudaremos hoje o capítulo 14 de Gênesis, né? 4 reis guerreiam contra 5. Ainda continuando aqui a história de Abraão, tá? E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bilar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, é um nome difícil, Jesus. Mas ao 13º ano, não, rebelaram-se, tá. E veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ram e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seguir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Gente, esses nomes difíceis e estranhos são nomes de lugares e de pessoas de lá de Israel, tá? Nessa época aqui. Depois tornaram e viram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elasar. 4 reis contra 5. Ou seja, equipe contra equipe, né? Eram 4 reis que se juntaram para guerrear contra outros 5. Mas vamos lá. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles. Mas os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Gente, importante é vocês saberem que aqui Deus ainda não tinha destruído Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma e Gomorra passou por dificuldades aqui, e vamos lá ver o que aconteceu, tá bom? Até a destruição de Sodoma. Fique ligado aí. Só é levado cativo. Não, Ló, quer dizer, Ló é levado cativo. O Ló, até então, lembra que ele é sobrinho de Abraão, foi morar perto de Sodoma, e aí ele foi levado cativo com os reis de Sodoma e Gomorra, tá bom? Ló foi levado cativo, ele e sua família. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão. O hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão, ou seja, da família de Abraão, achegados de Abraão, né?
Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. Olha, Abraão até então, ele tinha uma fé gigantesca e ele não tinha soldados, né? Ele apenas estava sozinho com seus criados, sua família. Então ele armou os seus criados, confiando somente no Senhor, que o Senhor lhe daria a vitória. Olha só. Nascidos em sua casa. Armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, com 318 homens, né, para enfrentar um exército, homens que não têm habilidades de guerra, né, não são soldados, mas sim, né, são servos aqui de Abraão. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e o feriu, perseguindo-os até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. Ou seja, Abrão, ele usado por Deus, né, pela força de Deus, porque Abraão ele não tinha exército, né, então ele guerreou contra eles pela fé. E aí ele conseguiu sim libertar o povo ali de Sodoma, de Gomorra, né, e conseguiu libertar seu sobrinho Ló e toda a sua família, sua casa e todos os seus achegados. E dividiu-se contra eles de noite, tá? É o que eu acabei de ler. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, o rei. Era o único que era, pela Bíblia, muitos consideram a aparição de Deus, tá? Se você for ler lá para o Novo Testamento, eles comparam até mesmo Jesus, né, com Melquisedeque, tá? O sacerdote do Senhor, ao qual Abraão, né, deu o seu dízimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão ele tinha uma grande fortuna, grandes, né? Ele tinha pessoas, né? E gados, né? E grandes riquezas que ele tinha possuído ao longo do tempo, depois que ele saiu da terra dos seus parentes, né? E aí Abraão, aqui ele estava sendo abençoado e ele deu o dízimo, por isso que é importante nós darmos o dízimo, né, para o Senhor. Não é esperando algo em troca, né? Muitas vezes as pessoas querem dar o dízimo esperando algo em troca, mas por gratidão a Deus, né? Você não está dando o dízimo só para o pastor, você está, né? O dízimo ele é para a obra, né? Então é uma gratidão a Deus que nós temos que ter. Por isso nós damos o dízimo, tá? E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas, mas os bens tomam-os para ti. Ou seja, ele queria que Abraão pegasse aquelas pessoas, né? O rei de Sodoma queria que Abraão pegasse as pessoas
que eles venceram a guerra, né, as pessoas que moravam no local, e tomasse como escravos e desse os bens, né, para ele, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu esqueci a Abraão. O rei de Sodoma ele estava tão grato por Abraão ter destruído aquele povo que ele pegou a riqueza e ele queria dar pelo menos, né, algo para Abraão, que era as pessoas como servos. Só que Abraão não aceitou, porque Abraão conhecia a malícia, né, das pessoas. Por isso que é importante a gente saber com que a gente fala, né? Hoje é muita, sempre foi, né? Muita malícia e as pessoas querem passar por cima de você. E aqui não era diferente, né? Abraão já sabia que o rei ia querer algo em troca. Então, Abraão não aceitou porque Abraão disse: eu não aceitarei porque eu não quero vocês falando que eu enriqueci à custa de vocês, mas sim que o meu Deus me enriqueceu e me deu tudo que eu tenho. Salvo tão somente os jovens comeram, e a parte que toca aos homens, que comigo foram. Ou seja, ele queria somente aquilo que ele tinha levado, os homens salvos, né? E as mulheres e tudo que ele tinha levado para a guerra. Aner, Escol e Manri, esses que tomem a sua parte. Então ele falou assim: eu não aceito, mas os reis que lutaram com você, sim, eles que tomem sua parte. Mas eu, de modo algum, eu prometi a Deus que não tomaria, né, nada para que não dissessem que eu enriqueci por causa de vocês, mas cada um de vocês tomem a parte de vocês como vocês quiserem. Então, a gente tem que entender que a nossa glória ela vem de Deus, né? Não vem do ser humano. Muitas vezes a gente quer impressionar o ser humano, né? Quer mostrar, né, que a gente vale alguma coisa, mas é melhor o ser humano te desprezar e não te dar aquilo que você quer, né, ou aquilo que você deseja, para que ele depois não jogue na sua cara porque você saiu de tal situação ou de tal dificuldade. Deus ele permite essas coisas acontecerem para que vocês venham amadurecer. Nós venhamos amadurecer. E aí ele quer que façamos o seguinte: confiamos nele porque ele sim nos dará a recompensa devida de acordo com o nosso esforço e nosso trabalho, tá bom? Ficam aí na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Cliquem aí, deixe seu like, compartilhe e se inscreva aí no canal para receber os novos vídeos, novas notificações, ative o sininho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.